Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Porque Jesus disse para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas e compartilhe o link desse vídeo nas redes sociais. A Bíblia diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Preste muita atenção. Nicodemos, sendo um dos principais dos judeus, sendo um conhecedor da lei, então era um homem de fácil entendimento. A prova disso é que ele mesmo diz isso. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Eles tinham esse conhecimento. Depois ele disse: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Por ele ser um conhecedor da lei, por ele ter um certo conhecimento, então com certeza teria um fácil entendimento. Então ele tinha a consciência, ele tinha a certeza de que ninguém seria capaz de fazer tudo o que Jesus fez se aquele alguém não viesse da parte de Deus. Ele sabia muito bem disso. E ele foi ao encontro de Jesus. No versículo 3, Jesus diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se avaliarmos bem, o que Nicodemos falou não tem nada a ver com o que Jesus respondeu. Nicodemos falou uma coisa e Jesus respondeu outra coisa. No nosso entendimento, o que fica evidente nessa história? Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, ele foi até Jesus admirado pelos sinais que Jesus fazia. Ele foi por causa dos sinais. E assim como ele se aproximou de Jesus por causa dos sinais, por ter ficado admirado por tudo que Jesus fazia, a mesma coisa acontecia com a multidão. A maioria das pessoas que seguiam a Jesus, elas o seguiam por causa dos sinais. Pessoas seriam curadas, paralíticos iriam andar, demônios seriam expelidos, mortos ressuscitariam. Então as pessoas admiradas com isso, como coisas que nunca tinham visto, elas queriam seguir. E pode ter certeza que muita gente abria mão dos seus afazeres para poder seguir a Jesus por causa dos milagres. E Jesus sabia de tudo isso. Você vê que a resposta de Jesus foi outra, que não tinha nada a ver com o que Nicodemos perguntou. Mas ele disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É como se Jesus falasse o seguinte: olha só, vocês têm visto os sinais. Eu tenho mostrado os sinais. Deus tem feito todos verem os sinais. Mas o importante não são os sinais. O importante é ver Deus. E se a pessoa quer ver o reino de Deus, ela tem que nascer de novo. Da maneira que ele falou para Nicodemos, não ficou muito explícito. E Nicodemos perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Você vê que era algo impossível. Nicodemos estava tão focado nos milagres que ele chegou a imaginar algo impossível de acontecer. Mas como ele estava falando com Jesus, ele acreditava que isso poderia acontecer. Quando ele disse: porventura pode um homem voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou seja, humanamente falando, nós sabemos que é impossível. Mas como ele já tinha visto tantos impossíveis acontecerem, acreditamos que ele achava que isso seria possível para Deus, para Jesus. Aí vemos o quanto existiu uma cegueira espiritual. As pessoas ficam tão focadas em milagres, tão focadas em sinais, que acabam esquecendo a verdadeira essência de Deus. O verdadeiro propósito de Jesus quando ele veio a esse mundo.
Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para servir o mundo. Ele veio para o mundo para servir a Deus e mostrar para o mundo um caminho para a vida eterna. E Deus, por meio dele, fez sinais, coisas nunca jamais vistas, para que as pessoas pudessem acreditar que ali era o Filho de Deus. Só que as pessoas focavam muito nos milagres, como hoje vemos que as pessoas focam muito também nos milagres e acabam esquecendo a verdadeira essência ou o verdadeiro sentido por trás da morte de Jesus. Ele não veio ao mundo apenas para curar, para libertar. Ele não veio ao mundo para ser o mordomo das pessoas. Ele veio mostrar um caminho. Era preciso que os sinais acontecessem para que esses sinais dessem a Jesus, diante das pessoas que não acreditavam nele, respaldo, respeito, diante de tudo que estava acontecendo. E quando as pessoas paravam para ouvi-lo, ele falava do reino de Deus. O foco de Jesus sempre foi o reino de Deus. Não foram os milagres. Os milagres, repito, era preciso acontecer, mas o foco não era os milagres, e sim salvar a raça humana. Nicodemos, conhecedor da lei, espiritualmente era cego. Hoje existem crentes, cristãos, conhecedores da lei, vivem dentro das igrejas, são focados muito em milagres, cura, libertação, fazem correntes, fazem todo tipo de propósito para receber uma bênção, mas as pessoas que focam muito nas coisas materiais, elas apenas estão revelando o que está dentro dela, porque o verdadeiro sentido por trás da morte de Jesus é a vida eterna. E muita gente esquece disso. No versículo 5, Jesus respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O batismo nas águas, ele por si só, ele não dá o direito da pessoa ser salva de uma forma imediata. Acreditamos o seguinte, que se uma pessoa está num leito de dor e ela pedir para ser batizada nas águas, e usa ali um pouco de água, e ali ela aceita a Cristo, ali é o último momento que ela tem de vida. Aí sim, ela tem a chance sim de ser salva. Agora, existem pessoas que se batizam nas águas e acham que já está bom, porque já é batizado nas águas e já está tudo feito, já está salvo. E não é assim. O batismo nas águas, entendemos que seja o sepultamento da velha criatura. Todo o seu passado, tudo que você fez, tudo que foi contra, todo pecado que você cometeu, praticou, que você feriu a sua natureza carnal, manchando-a diante de Deus, quando você desce às águas, quando você é batizado nas águas, ali você é purificado. O batismo nas águas, ele purifica, ele prepara aquele ser humano para que o Espírito Santo possa habitar na vida dele. Foi o que aconteceu com Jesus. Não que Jesus tinha pecado, mas o próprio Jesus deixou ser batizado nas águas para servir de exemplo. Primeiro ele foi batizado e após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. E é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Para a pessoa poder receber o Espírito Santo, para a pessoa poder ter na vida dela o caráter de Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa sepultar a velha criatura. Ela precisa matar os velhos hábitos. E quando levantar-se das águas, um novo ser, uma nova pessoa, crendo que o seu passado foi perdoado e limpo para uma vida nova, para que o Espírito de Deus possa habitar naquela vida. E o Espírito Santo, nem sempre ele desce na vida de uma pessoa que se batizou nas águas de imediato, porque nós vemos que uma pessoa realmente ela é nascida de Deus quando existe uma mudança na pessoa, na sua conduta, no seu caráter, quando ela mesma começa a se policiar e vê que muitas coisas que ela fazia no passado e hoje ela não faz mais. Ela mudou a sua maneira de viver. Até as pessoas que a conheceram no passado veem que ela está diferente. E quando a pessoa procura ler sobre os frutos do Espírito, e aquilo que ela lê lá em Gálatas, onde fala dos frutos do Espírito, ela consegue achar nela, na conduta dela, no caráter dela, então fica evidente que o Espírito Santo habita nela. Não porque ela é de uma igreja, não porque ela se batizou nas águas, mas porque os frutos de Deus, os frutos do Espírito são evidentes na vida dela. E as pessoas veem isso.
Então Jesus foi bem sincero quando disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A pessoa que ela é nascida da carne, ela tem uma identidade. Ela é filha do fulano com a fulana. O fulano e a fulana são os pais daquela pessoa. Existe essa identidade. E a mesma coisa com respeito a Deus. Quando a pessoa ela é nascida do Espírito, ela passa a ter uma identidade espiritual diante de Deus. Deus não vê mais aquela pessoa como apenas uma criatura. Ele já vê aquela pessoa como alguém que realmente nasceu do Espírito dele, que naquela pessoa existe a identidade do Espírito de Deus, ou seja, os frutos do Espírito de Deus habitam naquela pessoa e ela vive uma vida reta diante dele. Por mais que a pessoa seja pecadora por natureza, ela não mais vive na prática do pecado, porque a própria Bíblia diz isso, que o nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, é o Espírito Santo. Então, o nascido da carne, quando ele fala é carne, aquela pessoa tem uma identidade carnal. Quando ela passa a nascer do Espírito, espiritualmente ela passa a ter uma identidade diante de Deus. Ela é vista não mais como criatura, mas como um filho. Aí, para finalizar, Jesus disse: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E é isso o que procuramos ensinar aqui no nosso canal. E é o que Deus procura nas pessoas. Não pessoas que se aproximem dele apenas por milagres, mas pessoas que realmente entenderam o real sentido por trás da morte de Jesus na cruz, que era salvar a humanidade. Salvar de quê? Da condenação eterna. Porque de uma coisa é certa, se Jesus veio e deu a vida dele pela humanidade, é porque existe um sentido para ele poder fazer tudo isso. Agora, aceita quem quer, nasce de Deus quem quer. Vive numa vida reta diante de Deus quem quer. Deus não obriga a ninguém. Da mesma maneira que Deus não obriga a ninguém, ele não é obrigado a salvar ninguém. Ele só pode salvar aqueles que são dele, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que não apenas tiveram uma identidade carnal, mas passaram a ter uma identidade espiritual, vivendo uma vida reta nesse mundo diante de Deus, colocando Deus acima de tudo e acima de todos. Essa é a palavra do dia para a sua vida. Importa-vos nascer de novo.